Boa noite, querido e amado irmão e telespectador da Constante TV. Eu sou o Juvan Leite e tenho a satisfação de, nesta noite, mais uma vez ter comigo a minha amada irmã Poliana Brelas. Boa noite, Poliana. Tudo bom com você? Boa noite, irmão. Boa noite aos nossos queridos amigos telespectadores. Antes da gente começar o nosso programa, já vamos relembrando aquilo que a gente sempre está falando aqui, né? Sim. Se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, bem aí embaixo, gente, rapidinho, não dura nem 5 segundos. Não esquece também de ver a nossa playlist. A gente tem uma playlist, caso você tenha perdido algum programa, caso você está chegando aqui pela primeira vez e quer conhecer mais do nosso programa, acesse a nossa playlist, todos os programas que nós já gravamos lá, né? E hoje, mais um convidado, nós temos muito especial. Nós estamos com o nosso querido missionário Joel. Seja muito bem-vindo, Joel, a mais um programa aqui do Missões em Revista. Opa, obrigado, gente. Obrigado por todos que estão nos assistindo aqui. E obrigado pelo convite, Juvan, Poli e a Constante TV, né? Obrigado por essa parceria aí que a gente está cada vez fazendo crescer mais e mais. Ah, com certeza. Então, pra gente, a gente estava batendo um papo já aqui nos bastidores, né? Sim. Mas para o nosso telespectador te conhecer um pouco. Fala um pouco sobre você, de onde você veio, com o que você tem trabalhado. Assim, só um spoilerzinho, nada Tá bom, muito então. Nada muito direto. profundo, né? Isso. Tá bom. Então, eu sou o Joel Rodrigues, né? Sou filho daqui da terra, né? Nascido em Barreirinha, né? Eu te falo que Barreirinha, antes de chegar em Parintins, você passa por Barreirinha, tá? Conterrânea do Thiago de Melo, não é isso? Ô, rapaz, é só gente famosa ali, né? Então, tenho esse privilégio de ter nascido lá. Sou de uma família cristã, então já nasci num berço cristão. E já meio batista, né? A minha família era da Batista Regular. E filho de militar. Então, a gente aprendeu a andar por vários pontos aqui na região. E aí eu tive esse privilégio. Foi bom para mim, porque eu gerei esse aprendizado, né, de como é que funciona o nosso interior, o nosso ribeirinho e esse... ou seja, um ambiente, para mim, de excelência, de muito aprendizado, né? Então, esse sou eu, né? Já é para falar mais um pouquinho ainda, não? Pode falar, fica à Com vontade. certeza. Né? Joel nasceu, cresceu aqui, visitando alguns interiores, mas nasceu e cresceu aqui no Amazonas. Aí estudei, né? Fui fazer engenharia, que é um negócio bem interessante, né? Fiz engenharia. Aliás, o pessoal que cuida aqui, tá? O meu primeiro ministério na igreja, assim, mais pesado, foi justamente essa parte de som. Amo o som, né? E fui fazer engenharia, depois trabalhei, casei, né? E eu costumo dizer que o Papai do Céu ele fez um treinamento um pouco diferenciado comigo, né? Não que seja especial, né? Ou porque eu precisava disso, né? Então, ele me fez trabalhar. Então, eu trabalhei em várias empresas, tive o privilégio de ir conhecer vários lugares no mundo. E hoje eu entendo esse processo, hoje eu entendo por que isso, né? Porque eu sempre estive imerso nessa coisa de várias culturas. Então eu trabalhava com equipes, quando tinha 3 nações diferentes, né? Então eu fui treinado nesse ambiente e depois de um tempo ali o Papai do Céu me retirou desse processo todinho, né? Eu achava que ia ser aquele engenheiro e tal, bababá, aquele negócio todo, né? Fiz os planos, eu e minha esposa, graças a Deus. E Deus tinha outros planos, né? Você Sim, tinha os seus, mas Deus tinha o dele, né? O meu plano, olha só como é que é, já fica de exemplo pessoal, tá? Olha o que estava pensando, né? Eu e minha esposa. Então, ela fez mestrado, doutorado, foi embora, né? Aí chegou a minha hora, aí disse, olha, agora é a tua hora. Aí, qual era o plano? Joel vai fazer mestrado. Faz mestrado em automação, né? Joel monta uma empresa, olha como é que é o processo, né? Monta uma empresa. A empresa ganha dinheiro. Joel, um crente fiel, vai ofertar para missões, né? Quando a empresa estivesse ali bem, né? Aí o Joel vai poder servir em tempo integral para missões, né? E estava eu no plano, fiz tudo, todas as matérias, né? Outra brincadeira do Papai do Céu comigo, fiz todas as matérias. Quando chegou na hora de começar a escrever a dissertação do mestrado... No finalzinho. Sim, né? A última ali, já tinha todas as matérias, tá? Não é fácil fazer as matérias. Então, e eu estava ali meio que discutindo com Deus. Pois é, eu vou fazer essa empresa, aquele negócio todinho, né? E falando, aí depois eu vou, né, servir em tempo integral, né? Eu ali negociando com Deus.
E, cara, eu praticamente ouvi mesmo aquela percepção de quem está ouvindo, assim, é isso que você vai me entregar? O resto da tua vida? Uau! Que facada. Aí foi difícil, eu digo, uau! E aí eu fiquei, e agora? O que eu faço? Né? E isso, é claro, a gente já tinha participado de várias coisas de missões, tá? Já estava com a Missão do Céu criada, a gente já tinha me ajudado a fundar a Missão do Céu, né? E eu ficava ali de backup ali, né? Por trás do background da organização. E aí eu fui conversar com Débora, né? E eu cheguei lá e falei para ela, olha, tô sentindo isso daí. Débora é a minha primeira esposa, que faleceu, né? Entendi. E aí eu fui falar com ela, e é sempre aquela ideia, né, de não, eu vou falar com ela, vai dizer, não, João, para de besteira, você está pensando, tá equivocado, né? Tem família para criar, né? E tudo mais. Então, não, quando ela chegou, eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos antecipar nossos planos, né? A gente, como família, já vinha se programando para que a gente vivesse só com um salário, né? Nós dois sempre ganhávamos mais ou menos o equivalente. Então, a proposta é que a gente, em um determinado momento, ficasse só com um salário. A gente ia passar a viver só com um salário. E essa era a nossa proposta. Uhum. Aí, ou seja, antecipou aí entre 5 e 10 anos antes. Né? Aí eu costumo dizer que o Joel tinha o carro dele, né? E o carro dele foi um carro missionário, porque sustentou o missionário no primeiro ano aí de tempo integral, né? E, gente, aqui estou eu, né? Desde do finalzinho ali de 2016, mais ou menos, né? No ano de 2016, a gente passou a servir em tempo integral dentro da Missão do Céu e estamos até hoje aí. Assim, a Missão do hoje, para o nosso telespectador, né, Joel, que para ficar inteirado, né? Hoje você pertence, no caso, ao quadro da Missão do Céu, né? Você antes pertencia a alguma outra agência missionária ou não? Não. A Missão do Céu foi a sua primeira, assim, que você... Isso. Em termos de agência missionária, foi a primeira organização que eu participei, né? Isso é um detalhe bem interessante, Gilvan. Você vai servir e você sempre vai estar envolvido, né? Outro dia eu estava conversando com um pastor e eu também assisti, aliás, recomendo, tá? Pedro Borel, lá no Jesuscope, tá bom, gente? Assistam lá, muito bom. Quem está querendo ser missionário, dá uma olhadinha, tá? E ele fala uma coisa que eu concordo 100%, né? Olha, não tem como aquele negócio, eu sou chamado e tudo, mas chamado para servir na África, né? Meu chamado é na África, né? Mas o cara não faz nada na igreja, João. Alguma coisa está errada, né? Nosso primeiro campo missionário, então, sim, tem que a igreja local, dentro de casa. Sim, dentro de casa, né? Começa dentro da tua casa mesmo. Como que você é lá, né? E na igreja, né? O cara só quer, eu vou brincar mais um pouquinho, né? O chamado dele é Havaí. Só vai servir quando chegar no Havaí. Não tem isso, não. O cara começa a servir aqui, né? Não tem para onde, né? Então, é como realmente tu diz, né? O camarada ser chamado para ser missionário nos Estados Unidos, no Canadá, aí é bom demais, né? Missionário da Disney. Sim. Eu brinco disso, olha, eu estou aqui esperando meu chamado, né? Ali para o Havaí, Canadá, não tenho problema com esses lugares, não, né? Mas até agora o Papai do Céu não disse para mim sair daqui. Então, permaneça aqui. Joel, então, assim, fala para o nosso telespectador, assim, o que é a missão do céu? O que a Missão do Céu desenvolve, assim, através, como agência missionária? Qual o seu papel também dentro da Missão do Céu? E depois a gente vai discorrer, né, Pode, durante todo esse primeiro bloco, o segundo e o terceiro bloco, assim, a questão ribeirinhas, como é que vocês lidam com tudo isso? O que vocês levam, né, para o nosso interior do Amazonas? Diz aí pra gente, Joel. Fala sobre a Missão do Céu. Ok, Missão do Céu. Missão do Céu nasce em 2015. Tá? E é bem interessante, né? Porque é uma organização que ela nasceu a partir de uma pesquisa. Tá? O nosso presidente lá, ele foi o primeiro a ser tocado por Deus e chamar a atenção na questão de criar, na necessidade de criar a Missão do Céu. Ele participou de um negócio chamado Projeto Fronteiras, tá? Que fez um mapeamento, em 2015 foi mais ou menos de 2013 até 2015, eles fizeram esse mapeamento, onde eles identificaram quantas e aonde estavam, né, as comunidades ribeirinhas que tinham ou não tinham presença evangélica. Eu sempre costumo dizer o seguinte: primeiro,
que é uma comunidade ribeirinha, né? Eu sei que aqui o pessoal é de Manaus, mas não quer dizer que todos sabem o que é uma comunidade ribeirinha. Justamente. Né? Gente, aquele lugar que você sai da... Joel, eu fui ali para Tefé. Aí tu pega... Tefé é minha cidade. Glória, acertei. Então, você pega Tefé, né? Não vai pro lago, não. Ou não, tu saiu ali em Tefé, né? Pega para a esquerda. Certo. Assim, pro lago da esquerda, assim, do lago, né? Aí você anda ali umas 4 horas, né? Aí quando tu encontrar umas casinhas, aí você encontra uma comunidade, né? Agora você tem uma comunidade ribeirinha. E geralmente é o quê? 3, 5, 10, algumas maiores, né? Mas nessa média aí, algo em torno de 10 casinhas com 10, 12, 13 famílias, a maioria tudo parente um do outro, né? Sim. Filho vai casando, né? Vai montando a casinha aqui do lado, o outro casou e assim... Aquele lá que é meu tio, aquele também é meu tio, né? E assim vai, né? E esse grupo maravilhoso que eu amo, né? Que eles são muito... Eles nos recebem assim com excelência, né? Embora tenha alguns lugares que quando você diz que é crente, aí o pessoal não gosta muito não, mas tudo bem, né? Então, foi identificado e mapeado essas comunidades nesse projeto Fronteiras. E o resultado desse projeto, ele abriu alguns detalhes, né? Número 1, quando foi feito o mapeamento, identificou-se que 3 rios tinham os piores números, tá? O rio Juruá, rio Purus e o rio Madeira, tá? Depois a gente pode até pensar aí nos gráficos que a gente tem, tá bom? E o Márcio Hemp, que era um dos participantes dessa pesquisa, ele percebeu, caramba, é muito distante, né? E a gente está falando Juruá, Erenepé. Erenepé é 7 dias quando está tudo certo, que nem padrão Jonas, né? Está tudo certo, é 7 dias. Né? Essa última seca agora, quando chegou lá, chegou depois dos 14. Quem conseguiu chegar. Isso quando você fala, né, Joel, 7 dias é porque hoje nós já temos barcos velozes, né? Nós temos os famosos ajatos também, né? Com a jato chega um pouquinho mais rápido, cedo, né? mas o barco convencional ainda é. Né? E é claro que hoje em dia está melhor porque estão mais potentes. Tá? Então, 7 dias. Imagina você fazer um projeto, vamos lá, você vai fazer uma visita, você vai fazer um treinamento, vai levar um treinamento ali para os pastores locais e tal, né? A plantação de igreja, por exemplo. Você imagina que você pega mais 2 pastores para fazer esse treinamento lá com eles, né? Abençoá-los, ok? Você vai levar 7 dias para ir, 7 dias para voltar. Aí se você passar 3 a 4, 5 dias lá, foi 20, 25 dias. Aí eu pergunto, João, vão te liberar 25 dias para você fazer um projeto desse? Claro que não, a igreja não vai liberar. Né? E assim por diante. Se você parar para pensar nisso aí, o cara vai conseguir fazer no máximo 6 projetos desses no ano. E a família vai ficar quase que abandonada, a família de quem está fazendo esse projeto. Sim. Percebe como que a coisa é gigantesca. Então, o que foi o entendimento do Hempel? Cara, a gente precisa de aviação, e aviação de longa distância. Tá? E tivemos outros aprendizados, outras informações que saíram desse relatório aí, né? A questão da aviação era uma necessidade. Cuidado pastoral era uma necessidade, né? A maior parte dos missionários que estão no campo, eles se sentem abandonados, né? São enviados, e nós entendemos a dificuldade das igrejas, das lideranças conseguirem, da mesma forma, fazer uma visita para um pastor num lugar desse. Eu me lembro de uma pregação do pastor Ronaldo Lidório, onde ele diz que ele foi numa comunidade uma vez visitar e encontrou o seu João, né? E chegando lá, o seu João disse, eu acho que a minha igreja já nem lembra mais de mim. O seu João, inclusive, era de Tefé e ele foi para uma comunidade, acho que era indígena, alguma coisa assim. E termina que quando o Ronaldo Lidório chega lá, há muitos anos, ninguém visitava o seu João. Quer dizer, mas ele estava lá fazendo o papel dele, né? Anunciando o evangelho. Né? E isso é algo bem interessante, Gilvan. Graças a Deus. A gente tem que lembrar que a missão é de Deus, não é nossa. Sim. Então, ele é o principal interessado, ele provê. Apesar dessas dificuldades todas, nós temos um bom grupo, sim, eu diria, de pessoas altamente comprometidas com o Evangelho e com a missão de Deus, fazendo esse espalhamento, ou seja, a divulgação do Evangelho. Existe. Só que eles poderiam estar melhor e produzindo mais se nós conseguíssemos estar mais presentes, né? Então a gente disparou ali. A aviação, precisamos, é uma resposta à demanda do campo. Precisamos de aviação e de longa distância. Precisamos trabalhar a questão do cuidado pastoral.
instrução, capacitação, porque a maioria dessas pessoas não tiveram o privilégio de vir para um grande centro para estudar e retirá-los de lá para vir estudar é algo bem complexo, né? A maioria deles, como a gente sabe, nem consegue mais voltar, porque se lá falta, aqui também falta. Né? Você vem para o seminário, o cara já tem 4, 5 igrejas querendo ele aqui. Então, outras diversas necessidades do campo, né, que a gente chamou isso aí de área de inovação, né? Material, ou seja, amados, a gente está falando de lugares, comunidades que o pastor do local não tem Bíblia. E não é só um, infelizmente não é só um. Então, se não tem Bíblia, imagine uma revista ou um material para discipulado, não tem isso daí, né? Então, ou seja, material que a gente chama de ferramentas ministeriais, ou seja, material de algum tipo de livros, enfim, tudo isso daí, nós entendemos que precisávamos disso daí. Então, dentro dessas áreas todas, né, a gente entendendo essa necessidade de campo, aí a gente precisa trazer essas soluções. Então, a gente pensou em fundar a Missão do Céu. Então, o Márcio Hempel, junto com mais 13 pessoas, nós montamos a Associação Missão do Céu, e é o que a gente opera até hoje, né? Começamos ali pequenininhos e, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, feito crescer o time. Sim. Então, aí, hoje tem vários parceiros, né? Missão do Céu, né? Todo o tempo nós sempre trabalhamos em parceria, né? A ideia é não fazer rodas. Se alguém roda bem, nós chegamos com esse alguém e pedimos para ele fazermos parceria e fazermos essa parceria chegar até o campo. Esse sempre é o nosso objetivo. Tá? Se alguém ministra um treinamento de excelência, por que a gente vai tentar montar um treinamento nosso? Não, vamos pegar logo, até porque é de imediato a solução, não vai demorar um tempo para a gente desenvolver, muito mais prático, mais rápido, os caras já são excelentes. Juntam as forças, né? Sim, é corpo de Cristo. Sim, a ideia fora é que a necessidade está ali, gritando, né? Tá, então a gente sempre trabalhou desde o início em parcerias, e aí nesse processo de parceria, aqui está a minha principal atuação, né? Lá a gente criou um negócio chamado Relações Institucionais, né? E aí eu assumi essa posição, e é o que eu mais faço hoje em dia dentro da Missão do Céu, essa área aí de fazer esses relacionamentos com as outras organizações, sempre pensando no campo, né? Ou seja, trazer soluções para o campo. Joel, nós estamos precisando agora, né, Poli? Fazer um pequeno intervalo, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, né? E queremos pedir, né, Poli, mais uma vez ao nosso telespectador, Sim, né? Com certeza. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo. Tá muito bacana a nossa conversa aqui, ainda tem muito por vir. Sim. Já tem muita informação, muita experiência. Vamos falar sobre povos minoritários, missões na Amazônia, os ribeirinhos, vamos falar sobre a seca do ano passado e essa seca desse ano, né, Joel, que também parece-me que vem aí avassaladora, né? Sim. Então a gente vai, no próximo bloco, falar sobre todas essas questões. Voltamos já. Constante TV é uma bênção para mim e é uma bênção para você. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revistas. E mais uma vez, não quero perder a oportunidade e vou pedir para você que está sintonizado conosco na Constante TV, que você compartilhe, que você ative o sininho e que você não deixe de receber as nossas notificações. Queremos também dizer para você que hoje nós temos a nossa playlist. Não deu para assistir o programa hoje, não deu para assistir outros programas, vai lá na playlist e assiste com todo o carinho e dedicação que você vai ter com a Constante TV. Poliana, a pergunta agora é contigo. Então, a gente estava batendo um papo bem legal aqui já, né, sobre os trabalhos que a missão exerce. Mas eu queria muito saber, como foi que o senhor conheceu a missão? O senhor ajudou a fundar? Porque eu peguei assim, numa frasezinha, nós fundamos, aí opa, tem alguma coisa aí. Então, o que aconteceu ali? Esse pra gente, né, o ano de 2011 até 2015, na verdade, foram anos bem intensos em termos de missões, né? Eu e minha esposa, a gente estava ajudando ali a plantar a comunidade viva, né? Aquela igreja, e a gente fez parte também de um movimento para a criação de um negócio chamado Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos, que começou ali a movimentação em 2011, 2013 aconteceu a criação, né? E nesse processo eu conheci Márcio Hempel,
né, que ele também estava envolvido ali, né? Aí nesse bolo estava Márcio Rempel, o Ronaldo Lidório, né? Tinha o Márcio Garcia, que é da missão MEAP, também estava aqui. Enfim, estava esse movimento Márcio intenso. Rempel nessa época também estava ali pela Asas de Socorro, né? Sim, ele servia na Asas de Socorro. Ele saiu, ele pediu um sabático dele, e o sabático dele foi para fazer a pesquisa, sabático. Então ele saiu ali e pediu um sabático para fazer a pesquisa. E nesse processo, né, ele findou entendendo que era o tempo dele de sair de Asas de Socorro, né, porque na verdade o Papai do Céu também já está, lembra que martelou comigo? Também estava martelando com ele. Então, nessa época aí de 2013 até acabar a pesquisa do Fronteiras, quando chegou em 2015 ele já tinha entendido, eu tenho que montar uma agência. E a gente já tinha se conhecido com esse processo da aliança lá, da EPR, né? E eu me lembro que nessa época, eu e Débora, a gente tirou umas férias no sabático também, né? De plantação de igreja. Aí a gente foi lá para a NIB dar uma tentativa de descansar, né? Ali. E eles estavam ali e o Márcio Rempel estava também na NIB, ele assistia na NIB, né? E eu me lembro que uma vez a gente saiu assim da EBD, né? Aí eu olhei para trás, aquela criatura alta, né? Aí ele, Joel, né? A gente se conhecia assim, não era muito chegado. Ele disse, olha, seguinte, aí ele veio com papel, aí um bloquinho assim, né? Entregou para mim e para Débora, olha, eu gostaria muito que vocês lessem e avaliassem esse projeto. E a gente olhou assim, tá bom então, né? Tá, cara, a gente foi ler. E aí a gente ficou, uau, uma agência, meu Deus. A gente gostou, achou altamente coerente a proposta. E, na verdade, ele já estava captando quem seriam os fundadores. Então, aí era ele, a esposa dele, mais uns 6 casais, e nesse barco entrou eu e Débora. A gente entrou lá para fazer parte da fundação da Missão do Céu. Então, a gente é membro fundador da Missão do Céu. E aí, desde lá, né, aí a gente fundou em 2015, passamos 1 ano sem avião, né? Mas, de novo, o Papai do Céu é dono de tudo, ele sabe. Foi 1 ano sem avião, mas de preparativos. Então, a gente pôde montar muitas coisas, muitos processos antes de começar. Isso foi essencial. A gente conseguiu... muita coisa do que a gente é hoje, eu entendo que boa parte é resultado disso. Então, muitos processos nós preparamos antes mesmo de começar a operar. Então, isso foi essencial para a gente. Tá? E desde lá, assim, que a gente sabe que hoje a missão ainda está crescendo, mas está muito bem estruturada, né? Tem diversas parcerias, como a gente já citou. Mas, assim, quais as dificuldades? Porque a gente sabe que elas existem, né? Mas as dificuldades que vocês mais enfrentam até hoje a respeito dessa evolução, assim, da missão, que está crescendo de uma forma tão rápida. Hoje a missão, assim, ela já tem um hangar próprio? Sim, nós já temos nosso hangar próprio, que está ali no Aeroclube, aqui de Manaus. Sim. Né? Acabamos de fazer na virada do ano, aí, um pouquinho antes da virada do ano, a gente conseguiu completar. Estamos ali na fase agora. Esse Aeroclube foi quem assumiu a coordenação, né? Foi a Infraero. Agora a gente está na negociação de troca de coordenador local. Né? Pedimos até oração sobre isso daí, tá bom? Porque a gente tem algumas pendências ali para resolver. E qual a nossa maior necessidade, amada? Não é à toa que o próprio Jesus falou, Lucas 10:2, orem para que o grande Senhor dessa seara envie obreiros. Sempre, sempre. Isso, não, infelizmente, não é uma realidade exclusiva da Missão do Céu. Tá? Sempre o limitante são pessoas. Tá? Então, graças a Deus, nós temos crescido. Nós já somos mais do que o dobro do que quando começamos, né? De pessoas trabalhando em tempo integral ou pelo menos parcial, voluntários dentro da Missão do Céu. A gente está mais ou menos com 24 pessoas ali, com uma certa carga disponível para a Missão do Céu. E já fazem, algo como 4 ou 5 anos que a gente aprendeu, bem mais do que isso já, quase 7 anos. Né? A Covid parece que é um hiato, não existiu, né? E foram quase 3 anos. Então, a gente começou a orar. A gente participou do CBM, né? Que é o Congresso Brasileiro de Missões, e lá foi feito um desafio. Olha,
marque nos celulares de vocês 10 horas e 2 minutos, um alarme. Então a gente marcou, eu e o Hempel, e a gente passou a orar. Todo dia gritava, parávamos, reunião que estivesse acontecendo, a gente parava, orava, Pai, envia missionários. E, é claro, evidentemente, que começou a crescer, começou a ser enviados mais missionários, né? Então, sempre. A palavra do Senhor já diz, né? Pedir, dá-se-vos-á, né? Sim, claro. Né? Então, da vontade dele, né, já. Eu acho que o Gilvan, vocês também devem ter o limitante sempre é gente. Sempre é gente. Dinheiro, Joel, não é limitante? Claro que é, mas quando tem gente, o Papai do Céu faz chegar. Todos os recursos que são necessários. Amém? Amém. E esses desafios, Joel, a Polly perguntou, né, sobre esses desafios. Como são os desafios nessa grande Amazônia aí? Vocês viajam só aqui na região do Amazonas ou vão para o Pará ou vão para outras partes da grande Amazônia? Nos conta aí como é que é essa. Olha, nós trabalhamos, né, atuamos sempre em parceria, sempre com essa ideia de servir ao campo, né? Ser essa ponte entre as igrejas, organizações e o campo. Né? Nós temos assim uma boa capilaridade no campo, nós conhecemos bastante pessoas, conhecemos razoavelmente bem as necessidades do campo. Então a gente sempre, esse aqui está precisando disso, esse camarada aqui faz essa roda em excelência, vou trazer, coloco os dois juntos, o mais rápido possível, né? Eu sempre brinco, um dos objetivos nossos como Missão do Céu, missionários na Missão do Céu, é ser inútil. O mais rápido possível nós queremos ser inúteis, né? Tá? Só que o desafio é gigantesco, né? Atuamos principalmente no Amazonas, mas, por exemplo, nós temos parceiros, temos projetos acontecendo no Acre também, né? Agora mesmo nós temos 2 membros nossos lá no Maranhão, né? Porque a gente precisa fazer a pesquisa lá também, a gente está levando ferramentas, está levando treinamentos para lá. Né? E temos algumas na parte de aviação a gente serve ali, às vezes invade um pouquinho o Pará, invade um pouquinho o Amapá, depende dos nossos parceiros, né? E dos projetos deles, né? Então a gente está, mas prioritariamente está atuando nessa área aqui, né? Principais desafios, começa com gente, né? Mas como boa parte da nossa atuação é com a aviação, a aviação na Amazônia, ela é uma necessidade. Sim. Isso é fato. Verdade. Se hoje dissesse não pode mais voar aqueles aviões pequenos, aqueles lá que fazem tudo, o trabalho de formiguinha para poder o estado do Amazonas rodar, ele é baseado, na verdade, em aviação. Né? Imagine como é que chega correio, como é que chega dinheiro nos lugares. Né? As agências bancárias, né? E tudo mais. Tudo isso é feito por aviação. Não tem como você operar através de barcos em algumas áreas de todos os municípios. Então, e a gente está junto nesse mesmo processo aí. E o desafio é gigantesco, né? A gente não tem pistas em todos os municípios com boa qualidade, né? Nós não temos abastecimento em todos os aeroportos. Então, quando a gente vai fazer um projeto, é todo um trabalho intenso de logística, né? Pensando, a gente vai sair daqui, pode ir direto? Pode, mas não vamos direto, porque segurança acima de tudo. Então, não, vamos primeiro parar aqui, porque aqui vamos encher de novo o tanque todinho de novo, e aí a gente continua, né? Porque a Amazônia é essa maravilha aqui. Se levantou, sol de brigadeiro, né? 5 minutos depois, começa a temporal aqui, ali, pá. Isso é verdade. Aí você vai para cá, opções, né? Se você estivesse lá no Sudeste, no centro, você levantou, tá voando aqui, tem uma tempestade, tu olha para baixo, 5.000 fazendas, então vou descer em alguma pista dessas fazendas aqui, eu desço. Mas a gente não, é mato, é floresta. A floresta é não imensa, tem, então né? Você levanta aqui, peraí, eu tenho opção A, opção B. Agora, tem opção B e C, e assim vai. Então, tem toda uma logística bem intensa, né? E a gente é muito rigoroso nessa parte aí. Então, o grande desafio, eu diria, eu falo assim, missões no Amazonas. O primeiro grande desafio é logístico. As dimensões são descomunais, né? E os recursos logísticos são muito limitados. Então, eu diria que isso daí começa um grande maior desafio. Polly, alguma pergunta aí mais específica para o Joel? Eu tinha uma pergunta sobre justamente como vocês tiveram desenvolvimento, né, dessa aviação. Porque você citou sobre a parceria que o senhor fez com o Márcio nessa
em criação da missão, né? Para começar. Mas assim, como é que chegaram esses recursos, sabe? Como é que foi o desenvolvimento disso? Porque hoje a missão, ela tem 2 aviões. Sim, nós temos 2 aviões, isso. Pois é. E aí, eu sei, peguei um spoiler assim, né? Que existe uma necessidade desses aviões, né? De parceria justamente para que eles entrem em operação. Isso. Sim. E aí eu queria saber como é que é o funcionamento disso, como é que vocês administram, né, essa necessidade. Tá. Eu acho que uma das curiosidades, com certeza, é de onde veio esse dinheiro. O Papai do Céu manda. Não, isso tá? Com certeza. Sim, né? Agora, é interessante. Os principais mantenedores que nós temos são empresários brasileiros. É muito comum a pessoa, vocês pegam dinheiro nos Estados Unidos, vêm da Europa. Não, nós praticamente, eu diria que 98% das nossas entradas, das nossas doações são de empresários brasileiros. Tá? Pessoas envisionadas, comprometidas com Deus e que fazem o aporte, né? Agora a gente está, claro, buscando outras parcerias, está começando a desenvolver também e cremos que Deus está abrindo as portas em alguns outros países, né? E que também é importante para a gente, né? Como a gente tem que encarar, sim, em alguns momentos a parte administrativa um pouco meio corporativa. Então, sim, a gente ter uma pluralidade de mantenedores é interessante, né? Mas é assim, né? Outro detalhe interessante, né? A missão do céu, a gente sempre está buscando a vontade de Deus, fato, né? Só que nós fazemos isso no que a gente chama de tentar fazer isso no máximo de mordomia possível. Então, a gente pegou muitas ferramentas do mundo corporativo, né? Eu vim do mundo corporativo, o próprio Hempel também começou a vida dele no meio corporativo. Agora a gente tem o Lucas lá, que veio nos ajudar e está, na verdade já está há 4 anos nos ajudando. E agora ele está em tempo integral aqui com a gente, né? Veio também do mundo corporativo. Então, a gente usa muitas ferramentas, né? A missão do céu, quem vem de outras organizações às vezes estranha quando chega lá, né? Porque a gente já tem esse formato assim meio misturado, né? Por exemplo, tudo para dentro da missão do céu a gente encara como um projeto. Então, vamos fazer uma viagem com a Constantinópolis, para a gente é um projeto. Então, quem, quando, onde, por quê, quanto vai custar, né? E assim por diante. Então, essas ferramentas nos ajudam muito a fazer esse controle e saber para onde a gente está pisando, qual o caminho. Opa, aqui não dá, agora a gente tem que mudar um pouquinho para ali e assim por diante, tá? Então, sim, a gente usa de ferramentas administrativas aí, gestão de projetos, todo esse know-how aí que o mundo corporativo nos dá. Isso é muito interessante, inclusive era um ponto que eu queria que fosse citado, né? Que o senhor ele usa os nossos dons, né? Que a gente aprendeu durante a vida. Por exemplo, o senhor comentou que foi engenheiro. O fundador da missão, o Márcio, também já trabalhou nesse meio. Na área de engenharia, né? e é piloto. Isso, e né? a gente já recebeu um casal de missionários aqui, o Rubens e a Ruth, que um já foi financeira e o outro também já trabalhou com empresa. Então, assim, o senhor ele vai juntando essas pessoas justamente para atender as necessidades, né? É bem interessante isso. Lá na Missão do Céu, a maioria do pessoal já teve alguma outra experiência fora a missão, ser missionário. Apesar de, eu sempre, para mim é batata, né? Assim, tem que ser. Mas lá, eu sempre falo, nós não temos pilotos, né, que são missionários. Nós temos missionários que, por um acaso, sabem pilotar. É assim que a gente funciona lá. Não é a mesma coisa, né? Eu era engenheiro, agora eu sou missionário que tem uma formação de engenheiro, percebe? Tá, nós temos lá nós temos engenheiros, nós temos empresários, nós temos veterinários, né? Gente da área administrativa, contábil, todo esse pessoal que serviu, olha só, praticamente todos. A esposa, né, do Márcio é psicóloga, psicóloga, né? Entende? Se eu não me engano, tem a esposa do Arthur, que está se formando em medicina. Então, isso. Dizer, a medicina ela vai servir, né? Sim. Justamente para que... Ela já vem com um plano de longa data. Os dois, quando vieram o Arthur e a Bela, já vieram assim. O Arthur foi agente da... posso falar, né, Arthur? Agente federal. Né? Ele era da Polícia Federal, cara. Ele largou tudo, para né? servir, e para servir na obra, percebe? E a Bela, ela já veio prestar
aqui Vestibular, né? vestibular para medicina, já com o propósito De né, servir de no servir com a gente. Os dois é um projeto que está sendo ali, ó, trabalhado, porque a gente quer ter um projeto específico de aviação com medicina, né? Misturado ali para a gente poder servir não só os nossos missionários, mas em casos emergenciais. Como você diz, o interior é tão grande, extenso aí, a Amazônia, né? Que uma hora dessa a Bela vai lá no interior desse, encontra uma pessoa doente, ela está capacitada para cuidar desse ribeirinho. É a pluralidade, né, do corpo, justamente. E aí eu queria também saber, assim, a gente citou vários profissionais, né, que já trabalharam em certos momentos. Opa, a gente tem que ir para o nosso intervalo agora, mas a pergunta vai ficar aqui. Eu quero saber sobre a rotina desses profissionais, porque a pluralidade é diversa, a gente já comentou aqui. Mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí, a gente vai continuar essa conversa, tá muito boa. Nem percebi o tempo passar, na verdade. Não se esquece de se inscrever, de dar um like, dar uma olhada na nossa playlist assim que acabar esse programa, tá bom? Então fica aí que rapidinho a gente volta, tá bom? Não esquecendo, né, que a Constante TV é uma bênção, né? É pra mim, é pro senhor, é pro Joel, é pra você também, tá em casa assistindo, tá bom? A gente já volta. Não se esquece também de compartilhar com seu amigo. Vai ser muito bom ter ele aqui com a gente, tá bom? Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Que maravilha está sendo a nossa entrevista com o missionário Joel, da Missão do Céu. Poliana, você tinha feito uma pergunta para o Joel no bloco anterior. Por gentileza, faça novamente, que é para o Joel discorrer neste bloco com a gente. Então, eu estava perguntando a respeito da rotina da Missão do Céu, né? Porque a gente falou que tem aviação, que tem gente no financeiro, no escritório, que tem gente dando treinamento. Então, assim, são muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, às vezes, né? E como é que é essa rotina que vocês têm no dia a dia? Então, vamos lá. A gente tem, vamos dizer assim, dois blocos principais, né? Nós temos uma equipe que é mais focada na aviação, né? Aí esse pessoal está mais lá no hangar, porque nós temos o hangar, onde ficam os aviões, a parte da mecânica, para fazer toda a manutenção, e nós temos do outro lado ali, na frente do Aeroclube, nós temos o nosso escritório, né? Ali está o pessoal mais tá eu lá, tá o pessoal da capacitação, ferramentas, o próprio Ministério Acolher, né, que dá esse suporte aí para cuidado pastoral, ou seja, todas as outras áreas funcionam lá no escritório. A dinâmica é muito intensa, né? É muito comum, por exemplo, a gente tenta se programar o máximo possível, né? A gente tenta funcionar feito reloginho. Então, por exemplo, a gente marcou um dia que geralmente está sendo uma quarta-feira no mês para a gente fazer treinamentos internos. Né? Hoje mesmo a gente estava conversando, a Cláudia, que trabalha no nosso RH, ela disse, poxa, assim não dá, toda vez que tem que mudar alguma coisa, sou eu que cancelo meus treinamentos e assim por diante, justamente por conta disso, né? Porque às vezes o treinamento é para estar todo mundo junto, mas lá apareceu uma viagem, então não vai ter todo mundo, e aí assim por diante. Aí, o que a gente já faz também? A gente está gravando todos os treinamentos, então quem não puder participar, assiste gravado, né? Mas é bem intenso, né? É muito comum, por exemplo, olha só o que vai acontecer agora. Um pessoal nosso vai sair a partir de quarta-feira, perdão, a partir de quarta-feira vai sair um pessoal nosso que para Parintins, né? Que eles vão ministrar um treinamento que vai acontecer lá, em cima do Cuida de Ti Mesmo, que é um livro que a gente lançou ano passado, justamente para que a gente vai ministrar esse treinamento, essa capacitação, num seminário que tem lá em Parintins, né? Perdão. Então, vai estar a equipe aqui, uma vai estar se deslocando. Sim. E nesses dias, um dia sim, outro não. Perdão, pessoal. Venho me recuperando de uma rouquidão bem intensa aí. Fique à vontade. E um dia sim, um outro não, o nosso pessoal da aviação está em treinamento ou fazendo voos. Então é muito comum, tem dia, tem horário que você chega lá, só tem 3 lá. Né? Porque os outros estão, aspas, alguns voando de verdade, voando, né? E outros estão voando internamente ali, foram fazer alguma visita, estão em algum treinamento, coisa desse tipo. É muita dinâmica. Joel, Missão do Céu teve uma grande importância, né? Na época da pandemia, né?
e creio que na seca do ano passado também. E esse ano aí os estudos, eles dizem que nós teremos uma seca severa. Como é que a Missão do Céu está se preparando para essa seca? E nos fala também do período da pandemia e do período da seca do ano passado. Como foi que a Missão do Céu agiu ajudando esses povos ribeirinhos da Amazônia? Então, na pandemia foi bem difícil, né? Para todo mundo. E a gente ficou, não podia voar, várias limitações, né? Só que ao mesmo tempo o povo gritando. Né? Então ele começou a chegar, gente, precisamos de EPIs, precisamos de remédios, né? E começou a chegar para a gente mesmo, enfim, e a gente tentou se organizar lá e conseguimos responder, né? Nós fizemos vários voos levando EPI para a região de Parintins, Humaitá, vários lugares diferentes. Alguns parceiros nossos começaram a enviar remédios, então a gente recebia os remédios, distribuía e enviava também, né? Alguns a gente levava com o nosso avião, outros, enfim, tudo isso a gente fez essa... Às vezes enviava para um outro parceiro, né? A gente entrou até numa área que não era muito, nunca foi nossa área, mas a necessidade é necessidade, né? Até de distribuição de cestas básicas, isso não é algo comum para a gente, mas estava gritando, né? Graças a Deus, pela confiança que a gente tem demonstrado, alguns confiaram, olha, está aqui dinheiro, façam acontecer. Então, não dava para transportar. O que a gente fazia? A gente entrava em contato com um comérciozinho lá numa comunidadezinha, num município, pagava eles, graças a Deus já estava com o Pix funcionando, né? Pagava e os pastores locais, nosso contato lá, e faziam a retirada. Ou seja, ainda movimentava a economia local, né? Então, a gente atuou muito, transporte do oxigênio. Naquela época do oxigênio ali foi bem difícil, né? Mas nós tivemos a oportunidade de transportar com nossos aviões, alugamos os aviões, porque teve uma hora que aqueles cilindros não cabiam no nosso avião, então a gente alugou o avião para levar também oxigênio para o interior. Tá? Foi bem intenso, bem difícil, mas graças a Deus conseguimos ser úteis naquele momento também. Poxa, que bom. Seca. Essa última seca a gente conseguiu fazer algumas articulações, né, do ano passado, e a gente está tentando se preparar e tentando se antecipar para esse ano. Então eu já estou, vários dos nossos, estamos conversando com alguns parceiros que têm algumas soluções, desde filtros, né, filtros aqueles de alta performance, até o nosso antigo filtrozinho, tem aquele de vela, antigo, né, João? João conhece bem, né? Acho que Polly não chegou a conhecer não, né, Polly? Não. Ela tá olhando assim com aquela cara... né? Mas a gente está ali com parceiros, né? Hoje mesmo, bem interessante, um parceiro nosso entrou em contato, olha, existe aqui uma possibilidade de a gente conseguir algum tipo de investimento nessa área aqui. O que a gente tem? Então, eu estou desde um pouquinho da tarde, eu tenho que dar um jeito de resolver até quarta-feira, que quando vai ser enviado essas propostas, para a gente tentar levar algumas possibilidades de soluções, né? Sim. Então, já acionei 2, 3 parceiros nossos aí, para a gente conversar junto e ver se a gente consegue montar um projeto e disponibilizar. Então, a gente está se preparando para isso, né? Eu espero Joel, que conseguir. E se, vamos supor que tem aí um empresário e ele... já pensando, tem um coração generoso e ouvindo a sua entrevista, já dizendo que a Missão do Céu está se preparando para essa grande seca, vamos supor que ele também queira ser parceiro da Missão do Céu. Como ele deve agir para chegar até vocês? Qual o passo que ele tem que dar? Ele pode entrar em contato direto com a gente pelo site, pelas mídias sociais, né? Vai ser muito bom te receber, tá bom? Vai lá com a gente, vai lá no nosso escritório, vai conhecer o nosso hangar, vai nos conhecer, tá? E aí a gente vai encontrar como que Deus quer usar essa pessoa, tá? E os recursos que ela tem. Sim, recursos são importantes, né? Pessoas, mas os recursos também são importantes. E o que a gente pode trazer de antemão é nosso compromisso com a mordomia. Nós entendemos que tudo que chega de recurso para a gente é para nós praticarmos a mordomia que está na Bíblia, ou seja, com excelência. Tá? Então, vai ser muito bom, vai ser bênção. Tá? E nós temos que nos preparar. As igrejas também têm que se preparar, elas têm que estar preparadas. O que nós vamos... Começa a comprar água, gente, porque vai faltar água. Nós vamos precisar enviar a água para os nossos irmãos. Infelizmente, é a realidade. Como você falou do filtro, né?
vai ser necessário, né? Então, uma Sim. igreja que queira abençoar, Isso. começa a se preparar. Isso. A nossa proposta, eu espero que ainda essa semana eu consiga montar esse projeto, né? Junto com, como eu falei, com parceiros, tá? Então, a ideia é a gente do tipo, ó, eu vou daqui a pouco, provavelmente eu espero em Deus conseguir fazer isso até quarta-feira, nós vamos saber, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Um bloco de uma oferta de R$100, consigo comprar 2 velas e a gente vai conseguir montar um filtro, ou não, vou precisar de R$200 para montar um filtro que eu consigo montar lá no interior. Vou mandar as velas, vai ter um treinamento, né? Porque, por exemplo, você lembra aquele filtro de barro? Para transportar um filtro de barro todo é muito complicado. Sim. Não tá barato. E o peso, né? Peso. Sim, conta no avião. Fácil. Dentro do avião é complicado, é muito peso. Se eu mandar por barco agora, né? Que também ainda está navegável os rios, né? É difícil porque é muito frágil, né? Então, por isso que eu estou buscando uma solução ponto, né? Que eu só vou transportar as velas. Né? Por quê? Porque a gente tem um parceiro nosso que desenvolveu uma solução que ele usa baldes. Sim. Ele monta o resto com baldes. Né? A gente vai, monta, treina o pessoal, ou seja, nossos pastores, parceiros, missionários que já estão no campo, treinamos eles, mandamos o material e eles começam a trabalhar com a comunidade. Né? E eu queria saber também, assim, a respeito da logística também, né, que a gente estava comentando, que eu sei que tem um dos aviões da missão que ele consegue pousar em água, né? Isso, é um filho. Só que entrando no ponto de novo da seca, como é que ficaria essa logística se a missão já tem pensado em saídas, né, para esse problema que possivelmente vai acontecer? Então, do ano passado nós não conseguimos utilizar para alguns lugares não tinha como o nosso avião anfíbio chegar lá, porque estava tão baixo que não era seguro de ele descer. Mas não estava baixo o suficiente para a gente descer de rodinha também. Então, a gente fica no limbo. Assim, já vou dar um spoiler, né? Nós estamos cogitando a possibilidade de um parceiro nosso, uma outra organização que tem helicóptero. Então, se for o caso, a gente vai ter que trazer um helicóptero para cá. Spoiler em primeira mão, tá? Esse daí. Então, a gente está trabalhando com todas as possibilidades. Né? Então, espero que não seja necessário, principalmente, não é só pelo custo de trazer um helicóptero para cá, né? Que nós não temos nenhum helicóptero de agência missionária atuando na região. Tá bom? Isso também é um sonho para o futuro, tá? Amém. Vamos pedir ao Senhor da Seara. Isso, né? Só que a gente vai precisar de pilotos, tá bom? Então, o que vai acontecer então, aí? Fica aí para quem deixa, piloto, né? deixa. Já? Meninos, cadê? Para cá, né? Mateus. Meninos, 18 anos. Meninas também, tá? Nós não tem problema com isso, não. 18 anos, excelente, é uma idade maravilhosa para começar o treinamento para piloto, coisa boa, né? Então já pegaram a deixa, tá bom? Então já é uma das opções que nós temos. E esse treinamento para piloto seria com vocês ou aonde esse jovem que deseja servir a Deus nessa... Olha, específico para piloto, né? Nós não temos aqui em Manaus uma escola. Né? Nós temos a Asa Socorro, tem uma escola que fica em Anápolis, é uma possibilidade, né? Por exemplo, nós temos na virada desse ano a gente vai receber um novo piloto, que ele é brasileiro americano, né? Filho de missionários, enfim, todo esse processo aí, e ele fez todo o treinamento dele lá nos Estados Unidos, né? Nós temos ali parceiros que têm um treinamento de excelência, né? Então ele acabou a primeira fase do treinamento dele e aí a gente, como Missão do Céu, está ajudando ele a fazer um treinamento mais especializado, né? Por conta das características especiais que nós temos na região. Lembra? Segurança acima de tudo. Então, nosso pessoal, a gente somos muito rígidos com treinamento e toda essa parte de segurança, tá? Como que a gente pode trabalhar? Nós temos dentro da Missão do Céu programas de mentoria. Eu quero ser missionário. Tá bom, vamos começar a conversar. Mas só que eu vou conversar assim: Missão do Céu, missionário, Igreja do Missionário. Nós vamos sempre conversar os três juntos. Né? Porque nós somos uma ferramenta da igreja. Esse missionário ele tem que ser enviado pela igreja, né? A igreja identifica o missionário, a dica, identifica o missionário, você tem chamado, a igreja envia o missionário. Nós, como agência, recebemos esse missionário
para atuar no campo junto conosco, tá? Então essa conversa de 3 cordas, ela vai ficar por longa data, né? Todos os nossos missionários atuam dessa forma, mas nós temos programas de mentoria. Eu quero muito, então vai lá conversar com a gente, né? Vai começar lavando o avião, né? A gente vai começar, olha, experimenta. Eu quero ir para os Estados Unidos, consigo ir para os Estados Unidos. Não, então vou para Nápoles, beleza, vamos conversar. Olha, faz esse curso aqui, olha essa escola aqui, estuda mais esse negócio aqui. Acabou esse módulo da matéria, vem aqui com a gente, passa 3 meses aqui, trabalhando aqui com a gente, servindo aqui com a gente. Agora vai fazer aquela outra matéria ali, naquela cidade, porque a gente sabe que tem. Fora isso, ainda vai ter, quando estiver formado, né, fazer o que a gente chama de PP, que é o piloto privado. Aí vai começar um treinamento interno nosso. Aí sim, depois que tem a carteira, dá para a gente fazer aquela tirada de arestas, né? O último, sim, dentro da missão do céu. Aí a gente vai trabalhando nesse processo aí também. Ok? Olha, nós estamos chegando aí, praticamente no final do nosso programa, terceiro bloco aí, né? Então, né? Para a gente dar as nossas considerações finais, eu queria agradecer ao nosso convidado por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite, ter passado essa experiência. Gente, tanta coisa nova que eu aprendi aqui, mas muito obrigada, viu? E eu queria também que o senhor desse um recado pro pessoal de casa, tanto para os nossos telespectadores, quanto para os nossos amigos jovens, nossos amigos. Bom, vamos lá, vamos falar aqui com os jovens, né? A criatura aqui já está com o cabelo quase todo branco, tá bom? Mas ainda é jovem, tá? Amados, como eu falei, o nosso maior limitante, de fato, são pessoas. Certo. Início desse ano, eu tentei confirmar, mas estava em risco do treinamento que acontece na Missão Além, lá em Brasília, de não ter a turma de linguística. Amados, são 7.000 povos sem uma vírgula, não digo nem uma palavra, uma vírgula traduzida na sua própria língua. Esse é o que nós vivemos. Amados, pensem, meditem, orem. Igreja, pense, medite, ore, identifique as pessoas, os seus jovens que têm chamado. Apoiem seus jovens. Tá? Eu tenho 2 filhos. Eu estou ali no aguardo se eles vão cumprir o chamado deles em missão. Porque nosso chamado vai ser cumprido em qualquer lugar que nós estivermos, tá? Fazendo a faculdade, trabalhando, tá? Em qualquer lugar, montando uma empresa e assim por diante. Mas considerem e busquem com intensidade, eu diria, aonde Deus quer que você sirva. Tenha isso como prioridade. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem, Ju. Nós estamos de passagem, tá? Eu gosto de dizer, alguns foram, sim, preparados para, vamos colocar um exemplo, para ganhar dinheiro, mas o propósito não é só viver pelo dinheiro, é para a glória de Deus e assim por diante. Então, busquem e identifiquem o mais rápido possível qual é o seu chamado, qual a sua posição no corpo de Cristo e na missão de Deus. Amém? Amém. Amém. Então nós queremos aí deixar dito, né, Paulo, e agradecer a presença do Joel no programa de hoje, foi bem enriquecedor. Nosso telespectador ficou sabendo um pouco mais e conhecendo o trabalho do Joel, conhecendo a missão do céu, sabendo tudo que a missão do céu desenvolve, né, na Amazônia, o que ela faz pelos ribeirinhos, né, em prol do nosso povo. E queremos dizer para você, como o Joel falou, quer investir na missão do céu, quer conhecer a missão do céu, a missão do céu fica ali na frente do Aeroclube, tá? Na entrada principal do Aeroclube, na frente ali tem um bloco de escritórios, ali está o nosso escritório, ou vai direto no hangar, tá? Isso. Entre em contato, gente, missãodocéu.org.br, tá? Então, o Instagram Missão do Céu. Né? E entre em contato com a gente, dá um oi e assim por diante, e nós vamos estar lá prontos, preparados e esperançosos que vocês nos visitem, tá bom? Claro. Poli, suas considerações finais, manda aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui, né, com os meus amigos, queridos irmãos, mas principalmente reforçar
o que nós ouvimos muito aqui. A necessidade, ela é grande. A necessidade, ela é gritante. O Senhor mesmo, há 2000 anos atrás, já falava sobre a seara ser grande. Então, quero encorajar os meus amigos jovens, os meus irmãos que assistem, que talvez não sejam mais tão jovens, já tenham algumas décadas de vida, mas que querem entregar a sua vida para missões. Quero encorajar vocês a fazer isso. Quero agradecer de novo ao nosso convidado por estar aqui e lembrar os senhores de se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhe com seus amigos esse programa, que foi muito bom. E se quiser, se sentir desejo de ver os nossos outros programas, se perdeu algum, fica à vontade, a gente tem uma playlist, tá bom? Então, muito obrigada por estar até aqui conosco. E a Constante TV é uma bênção para mim. E uma bênção para você. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.